Então, minha saudação a todos, em nome de Jesus. Hoje nossa live aqui da quarta-feira, que vai ser a última da semana. Amanhã não vamos fazer a live, porque vamos estar viajando já na sexta para a Bahia, né? Vai ter um encontro na Bahia nesse fim de semana, com transmissão pela internet. Então, eu convido a todos a assistir. Então, sábado já vai ter o culto de recepção, 19 horas, e domingo, 14h30, é o encontro microrregional da Bahia. Nossa micro-região 6, então, estão todos convidados. Então, na quinta-feira não vamos ter a nossa live da quinta, porque nós vamos estar já se organizando para a viagem. Amém? Mas hoje, então, vamos estar fazendo aqui um regar em cima da mensagem do Café com Cristo. Café com Cristo de hoje de manhã é um programa da Rádio TV Melhorar, que tem toda a quarta-feira às 8h30 da manhã. Né? E o tema hoje falou sobre liderança, né? E então vamos ver aqui como é que Jesus, o que Jesus entende, né, por uma liderança segundo Jesus. Então eu coloquei o título hoje, Jesus, o melhor líder do universo. Né? Sem dúvida ele foi o exemplo de liderança, né? Que além de treinar os 12 apóstolos, 12 discípulos dele, ele acima de tudo deu um exemplo, né, de como ser um líder, como ser uma liderança. Então vamos ver os princípios de Jesus para uma pessoa, para uma liderança, né? Ele começou com 12, lá depois em Pentecoste, lá já foi 120, lá de lá bombou, lá já tinha muita gente, né? Uma multiplicação imensa. E hoje, quantos são os cristãos, né? Então, tudo, amém. Tudo começou com Jesus. Vamos ler aqui o chamado dele, que é Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Aqui é o ID de Jesus, que vale para todo aquele que ele chama, né? O ID é para todos. Mateus 28, vamos ler do 18 ao 20. Então, Jesus falando aqui, então. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, meus irmãos? Então, começando a nossa live de hoje, convidar a Nora aqui a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo 2 louvores, 2 cânticos, e depois vamos assistir também um vídeo falando sobre o tema. Vamos saudar aqui a irmã Luzia, que está entrando aqui também na live. Amém. Amém. Deixa eu saudar, acho que a irmã está. Amém, irmã, seja bem-vinda, nossa irmã Luzia, em nome de Jesus. Amém, irmãos, glórias a Deus, Deus abençoe a todos. Amém. Oi, irmã. Oi, irmã, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Então, começar com a oração, Nora, faz a oração inicial. Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te entronizamos nesse momento, ó Senhor Jesus, ser tu entronizado agora, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Entra agora, Senhor, na nossa alma, Senhor. Leva cativo cada pensamento nosso, a autoridade do Cristo Jesus em nós. Clamamos, ó Senhor Jesus, introduz, Senhor, dentro da nossa alma, Senhor, os teus princípios, Senhor, a tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor Jesus, nos tornar, Senhor Jesus, conformes a tua palavra, conforme os teus princípios, Senhor, em nome de Jesus. Queremos, ó Senhor Jesus, entrar em comunhão com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus, que possamos, ó Senhor Jesus, sermos vasos, Senhor, moldados segundo a tua vontade, Senhor. Nós somos barro, tu és oleiro, Senhor. Faz de nós vasos, Senhor, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor. Nos transforma, Senhor, em nome de Jesus. Opera em nós, Senhor, o teu querer, o teu efetuar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos. Então, saudar o irmão Marcos, que entrou agora também. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Amém. E vamos louvar o Senhor agora, então, em nome de Jesus.
salmodiarei e cantarei louvores ao teu nome, porque me faz andar por veredas planas, porque me faz andar por caminhos justos, que a tua vida em meu ser ache lugar, que a tua vida em meu ser ache lugar. Cantarei a ti, pois meu coração já se arrependeu de viver assim, tão longe de ti, nos caminhos meus. Me mostrou tua luz e me convenceu a ouvir só a ti. Aceitei tua correção, pois é mais que um direito teu, e aqui estou só pra te servir. Amém. A característica que agrada a Deus em cada líder é amar o rebanho que Deus coloca nas mãos e sob os cuidados dele. Isso é a primeira coisa. Se uma pessoa se julga líder e não tem amor pelos irmãos, então ele ainda não está capacitado para dirigir e servir o Senhor na comunhão com o Espírito. Porque observem o estilo de liderança de Jesus. Como era perfeito o andar dele. E ele foi nosso modelo. Nós devemos aprender com Jesus como devemos nos relacionar no corpo de Cristo, como devemos ajudar as pessoas, como nós devemos nos comportar no reino de Deus, como temos que encarar o gentil, como temos que encarar o crente na igreja, como temos que nos comportar com relação às autoridades. Tudo isso nós aprendemos com Jesus. É lamentável que nós ficamos muito tempo agindo humanamente na igreja e esquecemos de agir pela vontade do Espírito e do Senhor. Isso é o nosso problema. Porque nós achamos que o conhecimento da palavra é suficiente para que estejamos agradando a Deus e tendo experiências espirituais com Jesus. Mas eu quero dizer que a inteligência humana, o conhecimento sem prática é inútil para nós. Porque a única coisa que tem valor no reino de Deus é quando Deus flui através de uma vida. Quando Deus se manifesta neste aspecto natural, nessa esfera natural, através de uma pessoa na igreja, que Ele chamou, que Ele está preparando. Se nós não tivermos esse entendimento, nós nunca vamos buscar ter experiências reais com Jesus. Porque o brilho da igreja, o sucesso da igreja, depende das nossas relações experienciais com Cristo Jesus. Se você é uma pessoa que está servindo o Senhor e não se preocupa em sentir nos teus membros a manifestação de Cristo Jesus e do Espírito, então você não está buscando as coisas certas na igreja. Não adianta abrir a Bíblia e estudar 3 horas a fio se eu apenas tenho interesse de encher minha cabeça de doutrina e não mudar minha vida. Não adianta nada. E se eu encher a minha cabeça de doutrina para criticar os outros, para julgar os outros, para falar mal dos outros, para desrespeitar as autoridades, também não serve para nada. Isso prova
que somos tão carnais ainda que não queremos buscar a dependência do Espírito. Nós, quando buscamos conhecimento da palavra de Deus, é para mudar nosso coração e nossas atitudes, nosso comportamento. Quando estamos fazendo exatamente assim, isto agrada a Deus e as experiências de Jesus conosco vão começar a aparecer. Alguma coisa vai começar a acontecer na nossa vida, porque nós estamos dispostos a nos negarmos como homens naturais para que Cristo comece a aparecer através de nós, comece a ser visível através de nós. Veja bem, às vezes você está em casa, você está estudando a palavra, você está orando, de repente você ouve algo do Espírito. Aí, quando você ouve algo do Espírito, com certeza o que você ouviu te direciona, está dirigindo para dar crescimento de vida para ti ou para outros. Então você tem que, se é para outros, então você tem que compartilhar a experiência com outros. Mas se é para você, o falar de Deus, Deus pediu algo para você, iluminou você em algo que precisa ser feito para melhorar tua relação com Cristo. E este processo na igreja nós chamamos de restauração do Senhor, santificação da nossa alma, ou intensificação do Espírito também, podemos dizer. Então eu quero aqui colocar assim que precisamos orar e precisamos meditar na palavra para que Deus nos dê constrangimento em abundância, para que venhamos desistir de preservar nosso estilo natural, nossa maneira natural, nosso raciocínio humano. Quem tem que prevalecer na igreja é Jesus e sua vontade. As demais coisas nós temos que desprezar completamente. Quando eu lembro de uma passagem, está no livro de Êxodo, no capítulo 17, até convido os irmãos para abrir a palavra em Êxodo 17. No capítulo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Amém. Moisés, um grande servo de Deus, porque líder é ser servo. Se você acha que ser líder é para ganhar fama, é para ser notado, é para ser observado, é para ser elogiado pelos outros, então você não pode almejar ser líder na igreja. Ser liderança na igreja é uma escolha para que você seja o mais servo de todos da igreja. Você precisa abrir a mente para receber essa verdade. Olhe para a vida de Moisés. Quanto esse homem servia com sofrimento e nunca pensava em si mesmo. Ele era o mais servo de Israel. Esse povo se revoltava contra ele. Ele orava e dobrava o joelho e colocava seu rosto em terra, pedindo para Deus não destruir o povo. Mas o povo queria matá-lo, queria apedrejá-lo. O povo falava mal dele, dizia que ele estava na carne e dizia que ele era um louco porque tirou o povo do Egito para passar dificuldade.
no deserto. Lembrem-se, quanto sofrimento esse líder passou para gerar aquela geração gloriosa que entrou em Canaã. Quem gestou aquela vitória foi Moisés. Ele pagou o preço caríssimo. Ele gastou a sua vida em favor da edificação de Israel e trabalhou intensamente para que aquela geração futura aquela geração que nasceu no deserto, mas Josué e Caleb entrassem em Canaã. Que exemplo mais real nós podemos buscar na Bíblia do que é ser um líder? Então veja bem, nessa passagem que nós acabamos de ler, a gente percebe que nós temos um inimigo. Hoje o Amaleque não está mais no deserto, ou lá, aguardando o povo de Deus passar. Não, o Amaleque está na nossa carne agora. E lá na nossa carne, ele espreita nossa mente, nossa emoção. Ele está sempre vigiando para ver que tipo de conhecimento e iluminação chega até a nossa mente. E quando ele percebe que o Espírito Santo está rompendo e dissipando trevas dentro da nossa mente, e que o Senhor está avançando para nos dar experiências riquíssimas, o que ele faz? Ele vem e nos ataca. Amaleque não quer que você vá para o milênio da paz, a Canaã celestial, o descanso do Senhor, a glorificação antecipada que Deus promete a todos aqueles que negam a carne, que negam a vida da alma, negam o mundo, desprezam os inimigos espirituais, vence a morte e entra em ressurreição nesta era. Então, para esse está prometido a Canaã, que é Cristo, que é o governo fantástico de Jesus daqui a pouco, neste planeta, que não vejo a hora de chegar a essas coisas. Como nós temos que trabalhar para apressar a vinda de Jesus. Cada um, em cada cidade, em cada lugar, tem que trabalhar intensamente para que isso aconteça. Então, quando Amaleque atacou Israel, o líder imediatamente tomou providências. Qual é a primeira providência? Escolhe homens de guerra para pelejar contra Amaleque. Segundo, eu vou para o monte orar, porque nossa vitória, nossa esperança de vitória está em Cristo, está em Deus. Então Moisés fez aquilo que era mais eficaz para a vitória do povo. Foi para a oração, foi para o clamor, e lá ficou na presença de Deus no monte, naquele momento, naquele lugar de altar, de comunhão com Deus. Ele ficou clamando e pedindo o tempo inteiro que Deus livrasse Israel do dano da carne do Amaleque. Porque o Amaleque é Satanás, é a carne, é o produto de Satanás. Que o Senhor livrasse Israel daquela peleja e desse a libertação de Amaleque. E o Senhor deu, porque Moisés ficou com as mãos erguidas, orando, velando pelo povo, porque ele era um grande servo de Deus. Então, quando você ouve a palavra líder, pense que você é um servo. Então, líder é ser servo, é servir, é aguentar desaforo em favor do crescimento de vida dos irmãos, é suportar as infantilidades dos novos convertidos, é ter paciência para ensiná-los o caminho certo do Senhor todos os dias, é orar por Ele todos os dias, é ensinar com zelo todos os dias, edificando os irmãos que precisam, mas jamais
contrariando a autoridade dentro da igreja, dizendo que isso não é do Espírito, aquilo não é aquilo não é assim, aquilo não é assado. Não, nós não podemos fazer essas coisas na casa de Deus. Na casa de Deus só tem membros do corpo de Cristo que tem que lutar pela vitória do cabeça, que é Cristo Jesus. Não se vai para a igreja para ver como o irmão está naturalmente, o que ele tem, onde é que ele vai, o que ele tem, qual é o cargo que ele está, qual é o dom que ele recebeu, para sentir ciúmes, inveja e querer posição na igreja. Isso não existe, isso tudo faz parte de um mundo da carnalidade. Isso não é de Deus, essas coisas. A nossa realidade é de amar os irmãos e desejar ardentemente que eles cresçam em vida espiritualmente. E quando a gente vê defeitos, fraquezas nos irmãos, nós não saímos acusando, expondo. Um líder, um servo de Deus não faz essas coisas. Ele fica orando, ele fica com as mãos erguidas. Daqui a pouco, se ele cansar, chega Arão, chega Ur, e vão colocar uma pedra para a gente sentar, e vão segurar as nossas mãos para não desfalecer, e nós temos que continuar acreditando que a vitória vem de Cristo, e não podemos parar de clamar, de orar, enquanto Jesus não der a vitória para cada um da igreja. Porque todos os irmãos chamados por Jesus vão entrar no Espírito, ou nesta era, ou na vindoura. Com certeza. Então, qual é a diferença que nós temos que vamos tratar os irmãos todos iguais, mesmo aqueles que não vão vingar nesta era, que só Jesus sabe quem são? Eu não sei nem você, então não podemos ficar pensando nessas coisas e fazendo avaliações na vida dos irmãos, que este fica, que ele vai, como eu vejo muito isso, porque nós observamos aos irmãos e queremos fazer julgamentos que são manifestações totalmente da carne, a justiça própria do homem, que é trapo de imundícia, como Deus disse. Quem pode dizer que você errou, pecou, te acusar? Eu não posso, está proibido julgar, porque a justiça humana é carne. Não presta para nada, não resolve nada, não edifica nada na igreja, só prejudica tudo. Vamos parar com o julgamento na igreja, porque isso está atrapalhando demasiadamente a obra de Cristo. Atrapalhando a Cristo, não é as pessoas. Daqui a pouco Jesus vai vir acertar conta com os julgadores, os catadores de pedra, os legalistas, que eles já encheram a paciência do Senhor. Eu creio que está perto, pelo que eu tenho visto, do Senhor fazer um acerto de contas com tais tipos de pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, sendo iluminada por ela, não querem depender do Espírito. É opção deles, não querem. Já estão há quantos anos na visão e na restauração do Senhor e não querem depender do Senhor. Não querem viver para Cristo. Esses, só o Senhor sabe o que vai acontecer com eles. E nós não sejamos essas pessoas. Mas vamos mudar enquanto Deus não faz as coisas que Ele vai fazer. Temos tempo para arrependimento. Enquanto Deus não faz, há tempo para arrependimento. Vamos mudar nossa conduta, vamos cooperar com as lideranças, com o governo da igreja, vamos somar, vamos ajudar as coisas a andar de acordo com a vontade de Deus. E se você julga que alguém está inadequado, deixa Deus julgar, você faz o que é certo. Então, veja bem, espelhe-se na vida de Moisés. Como é a vida daquele que quer servir o Senhor? Porque líder, tem muitos na igreja que se apresentam para ser líder, mas Deus não chamou. Se não chamou, fica lá no teu lugar. Agora, se Deus chamar, pede graça, porque a coisa vai ficar feia. Porque ser líder é ser o mais servo de todos. Que Deus esteja abençoando a todos vocês.
Amém, irmãos. Então, saudades, irmãs. Chegaram agora a Elizabeth, irmã Maria do Céu. Sejam bem-vindas, irmãs. Boa noite, irmão, para Boa todos aí. noite. Deus abençoe as duas Amém, irmãs, em nome de Jesus. E os outros que estavam aqui já, o nosso irmão Súlio, a Sueli, a Luzia e o irmão Marcos. Amém, irmãos? Então, hoje falando sobre liderança, né? Amém? Coloquei o título, então, Jesus, o melhor líder do universo. Né? Sabemos que Jesus começou treinando 12, né? 12 discípulos. Jesus ali, então, usando o seu ministério de mestre, ensinando os 12. Dali, então, a gente viu que lá no Pentecostes tinha 120, dali se multiplicou exponencialmente, né? Muitos. Então, a gente vê como foi o frutífero o ministério de Jesus. E a importância está no quê, né? A liderança. Então, como é que é o líder na casa de Deus? Vamos ver, então, hoje os princípios de Jesus, segundo como deve ser, então, um líder na casa do Senhor. Amém? Então, vamos começar aqui uma passagem que está lá no livro de Marcos 35, vamos ler do 35 ao 37, onde aparecem 2 discípulos conversando com Jesus, né? Eles foram fazer um pedido para Jesus. Marcos, capítulo 10, isso, do 35 ao 37. Amém? Então se aproximaram dele Tiago e João, os 2 discípulos de Jesus, que eram filhos de Zebedeu. Amém? Dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nós assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda, né? Então a gente vê o pedido dos 2 aqui, né? Tiago e João. E segundo os historiadores, Tiago e João eram primos de Jesus, né? Então a mãe de Tiago e João era irmã de Maria, é o que diz os historiadores. Por isso que tinha toda essa coisa. A gente vê como lá também tinha confusão, né? Então eles achavam que por ser primos, eles poderiam então pedir para Jesus lugares especiais, né? No reino de Deus. Mas vamos ver aqui a resposta de Jesus aqui. Então agora Marcos 10, vamos ver do 42 ao 45. Então Jesus respondendo. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, né? Ele comparou então aqui com como é que é a liderança no mundo, né? Governadores dos povos. Tem-nos sob seu domínio, né? E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ele mostrou como é que era o governo no mundo, né? Agora, como é que deve ser a liderança, então? No reino, versículo 43. Mas entre vós não é assim, né? Entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Vamos ver o 44 também aqui. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Amém? Então, o líder segundo Deus, ele é servo, ele não é segundo o mundo, né? Vamos ver o 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então, a gente viu os princípios que Jesus colocou aqui. Líder da casa de Deus, aquele que é chamado para a liderança, ele é servo, ele foi chamado para servir a todos, né? Então, quanto mais o Senhor me colocar numa posição de maior responsabilidade, né? Porque todos são iguais no reino, mas pode mudar as responsabilidades. Mas eu devo que ser servo, estar numa posição de servir, né? E tudo isso é coordenado pelo amor, né? O líder na casa do Senhor deve amar, amém? Mas vamos ver outra passagem aqui também, agora em Mateus, capítulo 20, do 20 ao 21, né? Aqui, então, aparece uma sequência, né, irmãos? Quem vai pedir para Jesus agora é a mãe de Tiago e João, né? Provavelmente eles pediram, não conseguiram, aí foi a mãe deles, né?
a mãe, então, que segundo historiadores seria, então, a tia de Jesus, né? Irmã de Maria, então. Então, a tia foi falar, então, com Jesus. Misericórdia, né, irmão? A gente vê como tem coisas que até naquela época tinha aquela coisa ainda, né? E a gente vê como eles estavam no natural ali, né? Eles estavam achando que o fato de ser parente, ser que a coisa ia ser comandada dessa forma, como custou a romper na mente deles, né? Que o reino do Senhor é diferente das coisas do mundo. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, né? Então estava a tia com os filhos ali, né? E adorando, pediu-lhe um favor, né? Versículo 21, perguntou-lhe ele, que queres? Olha a paciência de Jesus, né? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, né? Quer dizer, continuava a insistência, então, deles em relação a usar, então, esse parentesco ali para conseguir, então, né, alguns benefícios lá no reino, né, irmãos? Misericórdia. E, mais uma vez, Jesus sempre ele aproveitava essas situações para ministrar, então, como é que deveriam ser a liderança deles, né? Como é que é o reino dele. Vamos ver, então, agora o versículo 25, do 25 ao 28, que ele ministrou. Mais uma vez ele ministrava aqui, né? Os princípios do reino aqui. Então Jesus chamou-os e disse, sabeis que os governadores, olha, ele falou, estava de novo aqui, né? Dos povos, os dominam, né? No mundo, então, a liderança é aquele que domina, né? E que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Versículo 26, não é assim entre vós. Pelo contrário, né? Não é assim no reino. O reino é tudo ao contrário, é diferente, né? Quem quiser tornar-se grande entre vós, né? Quem quer realmente ter uma posição ali de responsabilidade, que vai mudar na liderança e as responsabilidades que ele vai ter, né? Será esse o que vos sirva, né? Mais uma vez aqui ele falava sobre isso, né? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, né? E o 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, né? Então, a liderança na casa de Deus, né? Ele vem para servir e dar a sua vida, né? Jesus deu a vida literalmente, mas geralmente quem é a liderança dá a vida, né, irmãos? Quanto maior for o chamado da pessoa, mais ela vai ter que se dedicar, se entregar realmente para fazer a vontade do Senhor, né? Ele vai ter que liberar o amor de Deus também, né? Outra passagem, vamos ver aqui em relação agora, vamos ver aqui, Mateus 23, né? Essa passagem, Jesus falou também em relação aos religiosos da época, né? Eram os escribas e fariseus, tinha todo um jeito ali de ser muito estranho, mas Jesus mostrou como é que deveria ser a liderança dele, né? Vamos ver Mateus 23, do 8 ao 12 aqui. Os comentários que Jesus fez comparando com os fariseus, como é que eram os religiosos. Olhou para os religiosos e disse como é que deveria ser na casa dele. Ó. Vós, porém, não sereis chamados de mestre, era comum eles lá se chamar de mestre, né? Porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, aqui é um princípio interessante, muito importante, né? Irmãos, todos são irmãos, não tem o mestre, você é meu mestre, aquela coisa que tinha lá na religião, né? Todos são irmãos, são uma família, né? Vamos ver aqui, então, agora o versículo 9. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus, né? Aquela coisa de Pai espiritual aqui também, né? E o versículo 10, nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, né? Quem nos guia sempre é Cristo, é Jesus, amém? E o 11, mas o maior dentre vós será vosso servo, né? Olha aqui, né? Servo de todos. Então, quanto mais encargo Deus te dá na casa de Deus, mais tu vai ter que estar nessa posição de servo, né? Versículo 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém, irmãos? Amém? Então, aqui, vamos ver agora aqui o exemplo de Jesus.
É uma passagem bastante famosa lá no livro de João, João 13. Vamos ver aqui, que é a passagem do lava-pés. Foi a última ceia de Jesus, né? Ele fez algo que queria mostrar para eles, né? João 13, vamos ver o 4 e o 5 aqui. Levantou-se da ceia, ele estava na ceia aqui, né? A última ceia lá com os discípulos, bem? Tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, né? No versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido, né? Que é a famosa passagem lá do lava-pés, né? Então, ele mostrou um exemplo, como é que deveria ser a liderança, a humildade, né? Como é que ele deveria se colocar perante o outro, no sentido de ser servo, né? Vamos ver agora os comentários de Jesus aqui. No João 13 também, vamos ver do 12 ao 17. Do 12 ao 17. Aqui ele fez comentários bem importantes sobre a liderança na casa de Deus. Olha aqui. Depois de ter lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, ele voltou para a mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Ele queria ensinar algo para eles com aquilo ali. Lava-pés, ele queria mostrar algo, que eles entendessem algo. Então, a gente vê como é que Jesus ministrava, né, irmãos? Como ele usava um exemplo, né, para eles. Então, toda a didática, a pedagogia de Jesus aqui, né? Então, compreendeis o que vos fiz? O versículo 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor, né? Você me chama de mestre e de Senhor. E dizeis bem, porque eu sou, né? Vocês me chamam de mestre e Senhor. E realmente eu sou o mestre, eu sou o Senhor, né? Não está errado. Agora o 14. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, né? Como realmente eu sou, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, né? Olha aqui o exemplo, né, irmão? Deveis lavar os pés uns dos outros. Vamos ver o 15 agora, então. Porque eu vos dei o exemplo. Olha aqui o exemplo de Jesus. Ele era a liderança que dava exemplo, né? Para que, como eu vos fiz, assim como eu fiz, façais vós também. Amém? E o 16, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. No versículo 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se o praticardes, né? Então, olha tudo que está aqui nessa passagem, né? O quanto Jesus ministrou aqui os discípulos. E para encerrar, vamos ver também João 13, agora o 34 e o 35. Ele fala aqui do mandamento, né, que deve seguir a liderança, né, segundo a vontade de Deus. Ele falou, então, um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O parâmetro do amor é Jesus. E também vos ameis uns aos outros. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o mandamento do líder na casa de Deus é servo e ele deve amar como Jesus amou. Amém, irmãos? Então, falando hoje, então, na nossa live aqui sobre, né, a liderança na casa de Deus, né? E quem ministrou tudo isso foi Jesus, que foi o melhor líder do universo, certamente. Amém, meus irmãos? Então, tivemos como base o Café com Cristo de hoje de manhã, que falou sobre liderança, um líder na casa de Deus, né? Todos nós temos, em algum momento, somos liderança. Deus nos usa, né? Segundo os dons. Deus usa todos os chamados deles para, num momento, estar ali numa posição de liderança. O que a gente viu aqui? O líder é servo, né? Quanto mais Deus me usar, mais eu devo me colocar nessa posição de servo. Amém? Mas a Bíblia para vocês, lembrando, então, que estamos chegando quase no encontro da Bahia, né?
sexta-feira, já estamos indo para lá na sexta. No sábado tem o culto de recepção, 19 horas, direto de Lauro de Freitas, né? E domingo é o encontro lá em Salvador, na Bahia, né? Às 14h30. Todos estão convidados, quem não pode ir pessoalmente, dá para assistir pela internet, através do canal da rádio e TV Menorá. Amém? Abri para vocês aqui, possam falar também, sei que tem irmãs aqui que vão ir no encontro, né? Irmãos, creio eu, né? A gente vai estar se encontrando lá, por isso não temos a live de amanhã, a gente já vai estar se organizando para ir, né? Para a viagem, então amanhã, nessa semana, não vamos ter a live da quinta-feira. Mas está aberto para vocês, quem quer falar, está aberto, que com o Espírito dirigir aí. Estamos aqui, então. A irmã Luzia, que a irmã creio que vai estar lá com a gente também, né, irmã? Todos com Pai do Senhor. Paz, irmã. Mensagem muito maravilhosa, né, irmãos? Que aqui o Senhor nos constrange, né? Como disse lá em Hebreus, né? Que a palavra, ela penetra, né? Até dividir, né? As duas partes. E realmente essa palavra, ela vem e corta mesmo. E realmente ela fez isso em mim, porque para a gente servir a Jesus, nós temos que ser mansos e humildes, né? Aquele que quer ser, né, o primeiro, né, tem que servir a todos, né? E muitas vezes a gente não quer servir, a gente não quer ser manso, não quer ser humilde, né? Como aqui o Senhor deu o exemplo aqui, né, em João, né, que nós acabamos de ler, João 13:15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também, né? E hoje em dia, a gente levando para o lado natural, quem é que vai lavar o pé dos irmãos? De um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que a gente ainda não conhece, né, irmãos? Então, a gente temos que botar essa palavra em prática. Nós temos que ser imitadores de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a verdade é, nós estamos mais sendo imitadores do inimigo, né, dos amaleques aí, que como foi dito, que o amaleque, ele habita onde? Na nossa carne. Nós somos escravos dos amaleques, mas não obedecemos a Cristo. Olha só, já somos herdeiros de Cristo. Já somos herdeiros. Temos o Pai morando em nós. O Senhor tem que estar assumindo todo o controle em nosso ser. Mas se a gente nos analisar, irmãos, quem está assumindo o controle não é Cristo. Não é o nosso Deus. É os amaleques. Né? Então, nós temos que botar essa palavra em prática, irmãos. Porque para servir a Jesus não tem para onde correr, irmãos. Temos que ser mansos, temos que ser humildes, temos que ajudar o próximo. Sem se importar quem, se é a minha mãe, é o meu pai, é a minha irmã. Não importa, e se Deus mandar um mendigo, tem que ajudar aquele mendigo. O Senhor me lembra muito aquela passagem, né? Que estava o levita, que passou lá, e depois passou o outro, e aquele homem continuou lá, e aquela palavra, e essa palavra aqui é para nós cristãos, né? A passagem do samaritano. Porque os samaritanos, irmãos, estão aí pelo mundo. Mas nós estamos que nem o sacerdote e o levita. Estamos vendo aquela pessoa pagando preço, sofrendo, precisando de oração, precisando de algo natural também, não somente espiritual, mas algo natural também. E a gente estamos passando o quê? Passando de lado. Para não ir até aquela pessoa, para não ajudar, para não escutar, para não pegar, irmão, o fardo daquela pessoa. Para a gente estar orando e jejuando pelaquela pessoa, clamando a Deus pelaquela pessoa. Então, irmãos, que nós íamos ser mais suaves, que nós íamos ser verdadeiros adoradores, que nós íamos adorar a Deus em espírito e verdade. Porque no momento que eu passar a adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos, eu vou estar que nem aquele samaritano. Aquele que pegou o samaritano, na verdade, o que pegou o samaritano lá e levou e cuidou, né? Que nós íamos ser assim, irmãos. Que nós íamos ajudar o próximo sem medo do que vai passar, do que vai acontecer. Nas orações, né? Vendo a pessoa o que ela está precisando.
Muitas vezes a gente tem medo de correr até uma pessoa porque a gente diz, se eu for ajudar aquela pessoa vai dizer que está precisando de dinheiro, quer pagar uma conta de água, quer pagar uma conta de luz, quer pagar um aluguel, eu vou lá para ele dizer que ele está precisando disso. Irmãos, tem gente que tem esse medo de ir na casa dos irmãos fazer a obra de Deus porque tem medo daquele irmão pedir dinheiro. Essa é a verdade. E nós temos, irmãos, que realmente nos consagrar, buscar a presença do Senhor. Porque, irmãos, eu creio, irmãos, que todos estão passando pelo vale da sombra da morte, como está escrito lá em Salmos 23, né? Acho que é versículo 4. Deixa eu ver aqui, irmãos, para não falar errado aqui. Salmos 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém, irmãos? Eu creio, irmãos, que estão todos passando, mas o Senhor ainda afirma, irmãos: vinde sobre mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviareis. E muitas vezes, irmãos, a gente acha que o nosso milagre, a solução para os nossos problemas está no marido, ou está em uma amiga, uma irmã, um irmão, uma mãe, um pai, está no prefeito que vai nos ajudar. Muitas vezes, irmãos, a gente coloca fé demais nas pessoas. Mas o meu socorro, irmãos, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não importa o que nós estamos passando, irmão, qual seja a luta, qual seja a dificuldade, qual seja a enfermidades. Deus, ele disse, ele afirma, eu estou no controle. E somente o Senhor, irmãos, vai solucionar. Muitas vezes as pessoas estão com ansiedade, com depressão, não conseguem dormir de noite, a não ser através de remédios. Quando chega às 7 horas da noite, me dá aí meu remédio, pega aí o meu remedinho para mim. Mas não corre até o joelho, irmão, não corre pro quarto até o joelho para clamar ao Senhor. Não vai colocar aquela passagem lá, que o Senhor disse, em paz me deitarei e dormirei, porque somente o Senhor é que me guarda. Por quê, irmãos? Porque a gente acha muito mais fácil, quando a gente está com problema, a gente recorrer para pessoas, para coisas, para remédios. Mas a gente não coloca Jesus em primeiro lugar. Muitos são as aflições que o povo do Senhor está passando. E o Senhor diz que essas aflições, irmãos, vão continuar até a vinda do Senhor. Mas o Senhor disse lá em Josué, ser forte e corajoso. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Então, irmãos, não vamos deixar esses amaleques fazer o que quer, nos escravizar na mente, na alma e no coração. Mas vamos deixar Cristo nos libertar. Porque Cristo, irmão, é diferente dos amaleques. Cristo, ele não quer nos aprisionar. Ele não quer nos colocar corrente, agrilhões para nos aprisionar. Já o medo, a depressão, a ansiedade, a angústia, a insônia, a doença, tudo isso, irmãos, é o amaleque que está nos aprisionando, está roubando a nossa fé, está nos tornando incrédulos, está nos tirando da presença do Senhor. Mas não importa a luta, não importa a dificuldade, o Senhor está conosco, ele afirma, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, não temas. Então, irmãos, vamos clamar mais ao Senhor, vamos depositar nossa confiança, irmãos, em Deus. Vamos pedir para ele quebrar essas correntes que os amaleques têm colocado na nossa mente, no nosso coração, porque muitas vezes, muitas pessoas jogam, você não vai conseguir, você não vai para frente, você não é ninguém. Quem disse que eu não sou ninguém? Quieta, nós temos que resistir ao diabo, irmãos. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Satanás, Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por mim, para me libertar. Eu não sou mais sua escrava, eu sou filha do Rei, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos?
Quando alguém lhe colocar para baixo, pensa, eu sou filha, sou filho de Deus. Porque o Senhor afirma lá em Salmos 46, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso Pai, é o nosso dono, é o nosso Rei, é o nosso tudo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um. Amém, irmãos. Deixa então a Nora compartilhar agora. Amém. Vamos para Lucas, capítulo 22, do 24 ao 27. Então, aqui os discípulos estavam discutindo para saber quem era o maior entre eles. Então, diz aqui, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Então aqui é Jesus, né, falando que o líder é servo, né? Então que nós temos que ser como ele, né? Nós temos que ser os menores, os mais humildes, né? E aqueles que servem, aquele que é líder, né, seja o que serve, né? Aquele que dirige, aquele que lidera, seja como o que serve, né? Então, em geral, né, a pessoa que está na mesa é o Senhor, e o servo é aquele que está servindo a mesa. Agora Jesus diz assim, pois eu no meio de vós, eu sou como quem serve, né? Então, nós temos que seguir o modelo de Jesus, de líder servo, de servir uns aos outros em amor, né? Expressando o amor de Deus uns pelos outros, né? Então, é isso que Deus espera de cada um de nós, né? Que a gente possa saber, né, que nós fomos chamados, em primeiro lugar, para servir a Jesus e depois para servir uns aos outros, em amor, né? Para expressar o amor de Deus uns pelos outros. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar para vocês a importância, tu assistiu essa mensagem, gostou da mensagem, né? Te inscreve no canal, isso é importante para o canal, né? Gostou, então, curte, né? Curte a mensagem, o curtir também é importante para que a mensagem e para que o canal se torne significativo no YouTube, né? E essa mensagem, o canal também possa ser enviado, as mensagens a mais pessoas, né? Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Hoje nós chegamos exatamente a 150 inscritos, né? Mas é importante crescer mais, né? Vamos para os 200 agora, né, irmãos? Tá? Só mais 50 aí. Vamos crescendo sempre, né? Para que o Senhor seja, então, honrado, né? Cada vez mais a palavra dele, o evangelho do reino, seja levado, então, para mais pessoas. Amém? E lembro mais uma vez, então, no próximo, então, sábado, tem o culto de recepção do encontro na Bahia, o encontro que vai ser no domingo às 14h30, culto de recepção, 19 horas, né? E amanhã, então, excepcionalmente, devido à viagem, não vamos ter a live da quinta-feira, né? Amanhã não temos a live da quinta-feira. Amém? E, então, encerrando a nossa live de hoje, convidar a nossa irmã Luzia, então, fazer a oração final, encerrando a live. Então. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, ainda, Pai, ligada na videira, Pai, com meus irmãos, Pai, como está escrito na Tua palavra, que onde estiver 2 ou 3, lá eu estareis. Pai, aqui na Tua palavra, Pai, em Mateus 11, Pai, 28, disse, Pai, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor vai, Pai, a cada casa representada, Senhor, nesta live, Pai querido e amado. Senhor, que o Senhor está fazendo, Pai, derramando a Tua cura, Senhor, sobre cada
cada um, cura espiritual, cura natural. Senhor, em nome de Jesus, vem estar libertando, Pai, essas pessoas dessas enfermidades, ó Pai, da alma, enfermidades do corpo. Senhor, o Senhor disse, vinde sobre mim, todos que estáis cansados, e nós estamos cansados e sobrecarregados. E precisamos, Pai, carecemos, ó Pai, do teu toque, Pai querido e amado. Que o Senhor venha estar nos libertando, Senhor, nesta noite, Pai querido e amado. Deus, retira, Pai, da nossa alma, Pai, do nosso coração, da nossa mente, Pai, todos os agrilhões, Pai, todos os ferrolhos, ó Pai, que Satanás tem implantado, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, a libertação, Pai. Pai, vai trazendo a paz para esta casa, Pai. Vai trazendo, Senhor, a tua providência. Só o Senhor sabe, Pai, o que essas pessoas necessitam, Pai querido e amado. Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor Jesus, destapando os ouvidos, Pai, destravando a boca, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós viemos te louvar e te glorificar, Senhor Jesus, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Pai, que o milagre vem estar chegando, Pai, em cada lar representado. Senhor, eu oro também por este encontro, Pai, aqui na Bahia. Oh, Deus querido e amado, bendito seja o teu nome, Pai, que esse povo, Pai, venha ter um avivamento, Pai, que venha ser um encontro diferente, Pai querido e amado. Oh, Deus querido e amado, e todos que vão assistir também pela TV, Deus querido e amado, que eles possam sentir e receber o teu poder, Deus, em nome de Jesus. Leva cada uma das pessoas que vai para esse encontro, Pai, na tua santa paz, dá uma viagem debaixo da tua santa proteção, Deus, e abençoa esta live, abençoa cada um que vão assistir pelo YouTube, Pai querido e amado, que o Senhor está libertando, curando, restaurando, salvando cada uma delas, Pai. Dai-nos uma boa noite de sono, pois na tua palavra está escrito que em paz nós nos deitaremos e dormiremos, porque é o Senhor que nos guarda. Obrigado, Senhor Jesus, por cada palavra, pelo compartilhar, pelo regar, Pai querido e amado, pelo teu alimento puro e genuíno, Pai. Obrigado, Pai, e abençoa cada um deles em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Graças a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, Deus irmã Luzia. abençoe, Então, até a Bahia, irmã. Em nome de Jesus, né? Vamos estar lá junto, né? Amém. Irmã Elizabeth também, eu acho que vai estar lá também. Né? Boa noite, irmão, aí para Boa todos. noite, irmã. Aí. Irmã Maria do Céu. Maria Deus do abençoe, céu, né, Deus irmã? abençoe. Aparecendo ali. Hoje a Nossa, minha irmã irmã. participou, né, Su? Seja bem-vinda, viu, minha Amém. irmã? Amém. A irmã Sueli, que hoje também está retornando. Sueli. Seja bem-vinda, irmã. Todo. Deus abençoe. E o irmão Marcos. Marcos. Em nome de Jesus. Irmão Sullivan. Boa noite para Obrigado. todos. Deus abençoe. Boa noite, amados. Boa noite.